Fala galera, tudo bem? Eu sou a Marildo. Eu sou a Sandy. Sejam bem-vindos ao Lab 4. Então pessoal, tô de volta, dessa vez acompanhado, e muito bem acompanhado por sinal. Quem acompanha o canal está acostumado que a gente fazia aí reviews do sistema de segurança, câmeras, etc. Não sei se perceberam, mas o canal passou por uma reformulação, né? A gente trocou aí as imagens, trocou algumas coisas, porque na realidade a gente realmente vai mudar um pouquinho o foco do que a gente fazia. Tá? A gente sempre teve uma vontade grande de trabalhar aí com a parte de projetos, e aí a gente resolveu focar nisso. A gente já tem esse projeto há um tempo, né? Eu vou explicar um pouquinho melhor aí do que se trata esse projeto ao longo desse vídeo, essa é a ideia, né? Nós temos uma paixão em comum, que é o DY, né? Fazer as coisas nós mesmos, né? E a gente decidiu transformar isso em um projeto. A gente já está pensando nisso há algum tempo, nunca dava certo de fazer, teve várias questões aí que atrapalharam. Quem sabe, quem acompanha o Instagram aí, com o tempo a gente vai falando alguma coisa, né? E aí a ideia geral qual é? A gente desenvolveu um projeto e aí esse projeto vocês conseguirem acompanhar por aí, seja pelo Instagram, no passo a passo, né, do que a gente está fazendo no dia a dia, ou o YouTube. A gente vai postar aqui o vídeo do projeto final, de tudo pronto, aliás, de como ele foi feito e tudo mais. A gente vai ter o vídeo aqui. A ideia é a gente sempre documentar tudo, tanto com shorts também, por exemplo, para vocês conseguirem acompanhar aí tudo que está acontecendo. Não vamos fazer um canal focado em algo específico, por exemplo, não vai ser um canal de Arduino, não vai ser um canal de eletrônica, não vai ser um canal 3D, de... Exatamente, impressão 3D. Uma união de todas essas coisas. Exatamente, a gente vai juntar tudo aí para fazer um DY que englobe várias coisas, né? Essa é a ideia. Né? Isso surgiu de uma paixão que a gente tem em comum, já falei, né? Há um tempo, olha, acho que foi a primeira vez que a gente saiu juntos, quase. É que na realidade, nós dois fizemos cursos de análise e desenvolvimento de sistemas na FATEC. Perfeito. E coincidiu da gente se conhecer, não foi na FATEC que a gente se conheceu, mas a gente descobriu que a gente tinha essas mesmas paixões, e desde que a gente começou a namorar, a gente já começou com um projeto DY, que foi para um aniversário, que era uma festa fantasia. O marido não tinha fantasia, então a gente improvisou alguma coisa, de um dia para o outro, né, na realidade, foi atrás das coisas para fazer, que foi o Reator Arc. Isso. Então ele foi fantasiado de Tony Stark, não de Homem de Ferro, porque a gente não fez a armadura, óbvio, né, que ia ser muito mais difícil, muito mais complicado, mas a gente montou o Reator Arc. Mostra ali para a câmera mais perto. E aí, esse reator aqui foi de última hora, assim, porque a gente precisava ir na festa outro dia, não tinha, né? E a gente foi aqui em uma loja que vende tudo praticamente, né? E aí compramos lá, isso aqui é uma roda de máquina, né? De fazer esses rodízios para máquina, uns parafusos aleatórios lá, e a gente foi montando isso aqui. Os foi LEDs, né? Um transformador que a gente tinha. Tirou os a gente desmontou ele, arrancou o fio para fazer isso aqui, os LEDs, né? E aí a gente montou esse carinha aqui. Aí a gente colocou, eu lembro que eu coloquei ele assim, coloquei ele por baixo da camisa, né? Isso, eu vou colocar uma foto. Coloquei uma camisa e um blazer, e a gente colocou ele por baixo da camisa. Aí fiz a barba parecida com a do Tony Stark, e a gente foi pro festa e foi sucesso, né? Foi, a camisa era branca, então dava pra ver super bem, destacava. A camisa era branca, ele ficava assim aqui, né? E aí esse foi o primeiro projeto aí que a gente fez juntos, né? Depois disso veio mais. Nosso segundo projeto foi do aniversário do nosso primeiro filho, de 1 ano. O tema era do Super Mario, então a gente decidiu fazer a caixinha que soltava moedas. No Mario a gente colocou um imã, aí a gente tinha um sensor, quando aproximava a cabecinha do Mario aqui, ela soltava as moedinhas. Mas essa caixa foi bem improvisada, né? Também, né? Porque o reator e essa também foram improvisadas. Na época a gente não tinha impressora 3D, né? Então tudo teve que ser realmente improvisado, e a gente teve que ficar pensando em como adaptar as coisas para colocá-las aqui dentro, né? Então a gente foi numa loja que vendia coisa para artesanato, aí achou essa caixa de MDF, aí imprimiu e tal, colocou em volta. E aí a gente ia no mercado, por exemplo, e ficava tentando procurar coisas que a gente pudesse usar para pôr no projeto, né? Então, para vocês terem ideia, ó, esses tubinhos aqui, né, que deu para ver ali na câmera mais aproximada, esses tubinhos aqui, eles são aqueles potinhos de... como que é o nome? Bolha de sabão. Bolha de sabão. São potinhos de bolha de sabão. A gente olhou e falou, nossa, acho que a moeda cabe aqui dentro. Aí a gente comprou dois, testou, a moeda cabia certinho, esvaziou eles, cortou e usou eles. Aí tem pedaço de eletrocalha, tem um servomotor e um Arduino aqui
aqui do lado colado, né? Então foi realmente bem improvisado, mas funcionou bem. Foi super legal, o pessoal se divertiu. Jogava as moedinhas, o pessoal se divertiu, foi bem legal isso aí. O Amaildinho tinha um ano, então ele nem lembra muito. Foi o que menos aproveitou, a gente aproveitou mais. E a gente acabou mostrando pra ele depois. Sim. Aí o terceiro projeto, também para aniversário de um ano, do nosso segundo filho, Ravi, que foi esse cofre. Então a gente fez baseado naquele, mas que tivesse mais a ver com o tema do aniversário do Ravi, que era o Poderoso Chefinho. Então eu fiz o cartãozinho, fiz umas gracinhas, né? O banco do Ravi, coloquei o nome de cada criança no cartão como se fosse um cartão de crédito. Então a criança, quando aproximava aqui, ela colocava um cofrinho aqui embaixo e as moedinhas iam caindo dentro do cofrinho dela. E nesse caso já foi impresso, né? Todinho na impressora. Eu que fiz a pintura, né? Nesse caso. Mas ela todinha já não é improvisado. Só caixinha, né? Na verdade, esse nicho aqui embaixo Isso. Na verdade aqui a gente já tinha impressora, então a gente projetou tudo. Uma das premissas, né, que a gente faz é assim, nós não gostamos de pegar projetos prontos, tá? Isso é não sei se um defeito ou uma virtude, uma qualidade, mas assim, a gente não gosta de pegar projeto pronto, né? Então a gente desenha do zero, a gente faz tudo do zero. Então desde o projeto, desenho 3D, no software 3D aqui, até impressão, montagem, programação, tudo era feito do zero, específico para cada projeto, tá? Esse é a base do que a gente faz aí. A gente já começa nos rabiscos, né? Faz a arte de como vai ser o... E na realidade foi coincidência, assim, porque o do Mario tem a ver com as moedinhas, porque quando ele bate na caixa, saem as moedas, né? E o do Poderoso Chefinho, dinheiro, tem tudo a ver ali com o contexto da história, né? Então a gente achou legal. Acabou linkando um outro, mas... Inclusive desse daqui, provavelmente a gente vai ter aí um vídeo sobre esse projeto. A gente vai mostrar como foi feito, na verdade a ideia é a gente regravar isso aqui. Na época a gente não gravava, né? Mas a ideia é a gente regravar todos os passos aqui e remontar esse projeto aqui, até melhorar algumas coisinhas. Acho que de gravação que a gente tem é da gente desenhando o cofrinho. Sim, de como ele ficaria, isso daí a gente tem gravado. Porque tudo começa, na realidade, num desenho à mão, né? Um esboço à mão, aí vai se transformando em alguma coisa depois, né? Essa é a ideia. E aí assim, pessoal, a ideia do canal é essa, tá? Surgiu porque nós dois temos uma paixão aí que vem de muito tempo já sobre projetos, sobre como as coisas funcionam e tudo mais. No meu caso, o meu pai, ele tinha algumas revistas bem antigas, né? Não lembro se o nome era Eletrônica Fácil ou algo assim, mas qual que era a ideia da revista? Ela trazia ali em cada edição alguns projetos, e já vinha junto a plaquinha para você fazer aquele projeto, então era super legal. E aí, lógico, meu pai guardou, então não tinha plaquinha mais. Então o que eu fazia? Eu ia, comprava lá a lista de materiais que estava, né? Corroía a plaquinha em casa e fazia isso desde novo. Então ele tinha umas 20 revistas dessas lá e eu adorava. Tá? E aí qual era a nossa ideia? A nossa ideia era tentar trazer isso para agora. Tá? A Sandy também teve uma experiência, acho que parecida com eu já não tive essa imersão tão grande igual você de ter. Porque o seu pai, ele é formado meu pai trabalhou a vida inteira na parte de manutenção, né? Então... Meu pai era policial. Sempre foi essa. Minha mãe, ela estava fazendo curso para ser professora, então assim, eu não tive essa imersão tão grande, mas eu também sempre fui muito curiosa. Tanto que tem uma história que eu conto, que a minha mãe conta também, que quando eu era mais nova, muito mais nova, ela ganhou uma caixa de música. E eu, muito curiosa que era, eu queria muito saber como é que funcionava. E ninguém sabia me explicar como funcionava. Então eu abri a caixinha, estraguei a caixinha dela, óbvio. Porque eu não sabia abrir. Aí eu estraguei a caixinha dela pra eu poder ver como é que funcionava lá dentro. Porque a minha curiosidade era grande demais. Inclusive, me perdoa, eu não queria fazer isso. Não queria estragar essa caixinha, mas eu não tinha que fazer. Na nossa carreira de criança, acho que tem muita destruição envolvida. Não tem como. Nossos pais nos desculpem. Inclusive hoje a gente nem pode brigar com os nossos, porque a gente já fez muito disso. Verdade. Então faz parte, mas contribuiu para nossa formação hoje, né? E pessoal, acho que é isso, a ideia aqui do canal, qual vai ser, né? A gente vai mostrar aí, igual eu falei, o projeto e tudo mais, mas não só isso. A ideia é que a gente disponibilize para que as pessoas possam fazer também, tá? Então a ideia a gente colocar os arquivos disponíveis para vocês, então quem quiser imprimir vai conseguir imprimir, o esquema eletrônico do sistema e tudo mais. A programação. Isso, a programação, tudo disponível para quem quiser montar, né? Além disso, a gente também pretende vender, por exemplo, a pessoa não tem impressora 3D, mas eu queria muito ter esse projeto, a gente pretende vender as partes, se a pessoa quiser montar em casa,
ou a gente também pretende ter ele montado e a pessoa só utilizar o projeto. Isso, nossa ideia é ter uma lojinha do Lab 4 em que você vai conseguir comprar o projeto, né, pronto, o item pronto, ou o projeto para ser montado, tá? Lembrando que o nosso foco sempre vai ser que a pessoa monte, né? Isso que é legal. Então, até a gente vai ter alguns projetos mais simples, por exemplo, você montar com seu filho, que não demande tanta destreza, assim, né? E aí é isso. Tem até outros aqui, a gente mostrou alguns, tem até outros que a gente começou, montou e tal, mas aí as crianças acabaram quebrando logo assim, então não foi finalizado, né? Não teve briga, porque afinal de contas a gente não pode reclamar, faz parte, né? Mas é isso, acho que é isso. Quer acrescentar alguma coisa? É isso mesmo. Não? É isso. Pessoal, então é isso. Muito obrigado, fiquem espertos aí, tá? Siga a gente nas redes sociais. Isso, não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não são inscritos. Ativem os sininhos aí e aguardem as novidades. Tá joia? Tchau, tchau. Até mais. Até a gente vai ter alguns projetos. Tá bom, né? Pra poder continuar. Até a gente... Posso continuar? Pode. A gente sempre teve uma vontade grande de trabalhar aí com coisas... Nossa, que... A gente sempre teve uma vontade grande, né, de trabalhar aí com uma parte de novo.